Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa série de vídeos Gnosticismo e Transhumanismo. No primeiro episódio nós tratamos aqui de alguns símbolos gnósticos, né? O dualismo, a Maia, a Ein Sof, relacionados à Revolução. E neste episódio eu quero fazer o mesmo, mas já tomando o gancho do primeiro episódio, para explicar os conceitos gnósticos do mundo como ilusão, né, isso do mundo como o ser como mentiroso, o ser de Deus como uma verdadeira mentira, uma verdadeira enganação, né, que realmente recairá sobre a Maia, né, que é o mundo como ilusão, e também de três conceitos gnósticos, né, a purificação, a iluminação e a perfeição. Mas antes disso, peço a você aí que está acompanhando essa série de vídeos, espero que esteja gostando, né, esteja estudando, esteja se aprofundando e tenha mais interesses em se aprofundar, que possa aí fazer a sua doação aqui para o meu canal, possa reconhecer valor nesse meu trabalho que estou aí fazendo para todos, tá certo? E tem aí no canto da tela o QR Code para você fazer a doação. Espero que possa valorizar esse meu trabalho e fazer aí. Agradeço a todos que estão ajudando aí a mim e ao canal, tudo bem? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Antes de mais nada, eu quero ler aqui um pequeno trecho de um dos mestres gnósticos. É um mestre gnóstico muito famoso para eles, né? Não sei se para todos se já ouviram falar ou se não ouviram falar, de um mestre espiritualista chamado, né, um pseudônimo chamado Samael Aun Weor. Ele tem diversos livros a respeito da mística da Cabala, né, da Cabala judaica. Ele tem diversos escritos a respeito dessa mística gnóstica, diversos escritos a respeito de ensinamentos e práticas espirituais gnósticas, ou seja, é um sujeito aí bem conhecido no meio do debate gnóstico, né, principalmente no debate do século XX. E ele é um dos críticos ferrenhos, inclusive, da revolução materialista. Ele é um dos gnósticos que vê, como falei no primeiro episódio, ele vê essa revolução materialista como muito ralé, como algo relacionado a pessoas que não adquiriram a profundidade espiritual, né? O que ele não fala, de fato, é que todos esses símbolos e essa profundidade espiritual, ela vem realmente aí carregada de mentiras e de engodos e de enganos monumentais, e que nós sabemos muito bem que esses mestres gnósticos, eles não vivem aquilo que eles falam. Se, por um lado, eles propagam por aí a fuga do mundo, ou seja, o ascetismo, não é isso? O desprendimento material, todos eles estão nadando em muito dinheiro. Essa é a verdade. Todos esses gurus, esses mestres sufis são riquíssimos. E muitos deles, né, do mais alto patamar desse mestrado gnóstico, eles têm muito contato com a alta ala da aristocracia global. Muitos deles são, muitos estão aí comandando realmente espiritualmente juízes, banqueiros, grandes conglomerados, né? Os diálogos interreligiosos, por exemplo, financiados pela Fundação Rockefeller. Isso é muito dinheiro, então não são desprendidos da matéria coisíssima nenhuma. É por isso que é necessário desfazer esses engodos e relacionar sim a simbólica gnóstica à revolução. Porque, como demonstrei no primeiro episódio, são muito condizentes e demonstrarei novamente. Pois bem, nesse pequeno livro de Samael, que é o Curso Esotérico de Cabala, que não recomendo a todos que leiam, naturalmente, mas eu só estou mostrando a fonte, não recomendo mesmo que leiam, sem o devido preparo, tá? Não recomendo. Mas para fins de explicação, quando ele está falando de diversos arcanos aqui, que é um outro assunto gnóstico que não entraremos, é uma coisa muito complicada a respeito da Cabala, e aqui não é o objeto realmente desse vídeo, tratar de toda a sistematização da Cabala, que requer um tempo e um esforço monumental, mas não é a intenção. Mas apenas pegar aqui algumas simbólicas, né, para tratarmos a respeito da revolução, que são completamente relacionados, né? E aqui ele fala: a gnose antiga
ensina 3 etapas pelas quais tem de passar quem trabalha, né, na força acesa de Vulcano, né, que é um outro simbolismo gnóstico. Mas o que nós vamos tratar aqui são desses 3 conceitos de purificação, iluminação e perfeição. Acontece que os curiosos, ao ingressarem em nossos estudos gnósticos, querem a iluminação imediatamente, querem desdobramentos astrais, faculdades de clarividência, magismo prático. Quando não conseguem rapidamente, retiram-se. Então vejam que a linguagem gnóstica é muito complicada. Ela é muito difícil de você desvendar. Mas vamos lá. Ninguém pode chegar à iluminação se antes ter se purificado. Só quem se purificou, que se tornou santo, pode entrar na sala da iluminação. Há também muitos estudantes curiosos, esses que iniciam nossos estudos por mera curiosidade, que desejam ser sábios imediatamente. E aqui ele usa até o apóstolo Paulo. Vejam o que falei no primeiro episódio. É normal que eles usem os santos, os apóstolos, como almas mais iluminadas. Lembram que falei? Né? Paulo de Tarso diz: falamos sabedoria entre os perfeitos. Só quem chegou à terceira etapa é perfeito. Só entre eles pode-se falar sabedoria divina, ou seja, aqueles que estão mais próximos de libertarem a partícula divina aprisionada na matéria. Aqueles que estão mais próximos do Ein Sof, né, do nada metafísico, ou seja, da perfeição. No Velho Egito dos faraós, as 3 etapas do sendeiro eram conhecidas dentro da maçonaria oculta como aprendizes, companheiros e mestres, ou seja, sempre esses 3 aspectos para se alcançar a perfeição, a purificação, a iluminação e a perfeição. Quando nós tratamos do movimento revolucionário, tomando já como partida o quê? Toda essa construção gnóstica de que nós vivemos numa prisão demiúrgica, numa prisão cósmica, e é que é necessário nos libertarmos dessa prisão. De qual maneira? Seja por um processo espiritualista que tratava-se a gnose antiga, ou seja, por essa busca desse conhecimento oculto. E esse conhecimento oculto se dá realmente, como diz Samael Aun Weor, por um processo espiritualista que não necessariamente está ligado às revoluções materiais, que ele vê como grosseiras. Inclusive, neste livro, ele fala realmente que as pessoas que estão ligadas à revolução política, à revolução grosseira, não estão alcançando ainda a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro conhecimento. E os gnósticos concordarão com isso. Tá? Eu estou expondo aqui a forma do gnóstico pensar, porque é necessário. Então vocês verão o que pode trazer para as pessoas esse engano. Fala assim: Daniel, eu já vi mestres gnósticos, eu já vi no YouTube, eu já li livros de que eles não concordam. Como assim? Eles só estão buscando autoconhecimento. Aí está o engodo, meu caro. Porque quanto mais sutileza, mais perigoso é. Eles são sutis mesmo. Os mestres gnósticos não são aqueles espalhafatosos. Muitos não concordam realmente com a revolução espalhafatosa. Muitos vão pela via da sutileza espiritual, esvaziando o sentido da graça, dos sacramentos, como formas de ilusão, formas de te prender. As manifestações exteriores da religião, que eles chamam de manifestações exotéricas, né? Se há o esoterismo com S, as manifestações exotéricas com X, que diz mais a respeito ao mundo da natureza, a cósmica, a sociedade, tudo isso para eles é muitas vezes uma coisa assim descartável completamente para se alcançar a verdadeira espiritualidade. Só que, em contrapartida, nós temos toda a simbólica gnóstica na própria revolução. Porque uma coisa é nós termos o gnosticismo como doutrina formal, a outra coisa é sua efetividade na realidade, aquilo que as pessoas fazem de fato. E é aí que tá. Então, quando nós pegamos esses 3 conceitos da purificação, da iluminação e da perfeição, nós podemos realmente enxergar aqui que esta grande elite global, que através da superação da humanidade mediante o transhumanismo, procura o quê? Purificar, iluminar e, através de um modo perfeccionista,
superar o mundo físico, superar a desgraça do mundo físico, as dificuldades, a fraqueza humana. A fraqueza humana que se dá pela prisão demiúrgica. Estão vendo? É assim. Vejam como se encaixam as coisas. Vejam como as coisas estão interrelacionadas, como os conceitos estão interrelacionados. Porque o processo de purificação é um processo de reconhecimento. Não é isso? É um processo de entrega à revolução. Ou para os gnósticos, um processo de entrega aos mestres espirituais, aos processos espirituais. Onde você se purifica de toda a influência do mundo físico, do mundo contingente, que para eles está ali um mal substancial. O mundo da ilusão, que seria realmente as relações sociais, as relações substanciais, o casamento, a amizade, o amor, tudo isso não é a verdadeira espiritualidade ainda. Ainda está na parte da ilusão contingente. O sacramento só tem sentido quando eles têm realmente uma proximidade maior com uma tradição primordial e não como uma mudança que se dá na tensão entre a nossa vida no mundo físico, no mundo da criação, e a nossa busca pela salvação da nossa alma mediante a graça. Numa linguagem alquímica, que também os gnósticos tratarão, a nossa alma é como se fosse uma matéria-prima. Porque a nossa alma é uma massa de diversos aspectos, de desejos, de inspirações, de aspirações, de apreensões. E quando nós temos a nossa iniciação no cristianismo mediante o batismo, e nós podemos retornar ao estado de batismo mediante a confissão dos nossos pecados e da nossa penitência, que se dá mediante a graça. Isso é uma mudança alquímica. Nossa matéria-prima vai se atualizando, vai modificando mediante a graça. Mas para os gnósticos, não. A alquimia verdadeira é uma outra coisa. Se dá de uma outra forma. Não como uma matéria-prima a ser modificada, a ser realmente a receber mais influxos da graça. E pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, não pelos nossos, nós podemos alcançar a salvação. Mas para o gnóstico não, nós somos um ser atômico, atomístico. Nós carregamos dentro de nós uma atomização, uma divindade que nós alcançamos não pela transformação, pela graça, mas por um processo subjetivista. Não é por aquilo que está nas Sagradas Escrituras, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este Cristo não é a divindade, não é o verbo encarnado. Não é uma mudança que nós temos mediante os sacramentos, mediante a participação e as virtudes. A participação na Santa Missa, etc. Não, nada disso. O Cristo em nós é uma mudança subjetiva. Longe do contato com o mundo contingente, com o mundo físico, com o mundo da criação, que para os gnósticos é mal em si. Ou seja, o processo de purificação desse mundo se dá pela fuga dele, por um certo niilismo prático. Ou pelo hedonismo, dependendo de uma corrente gnóstica, que resulta num certo hedonismo. Epicuro era um mestre gnóstico. Demócrito era um mestre gnóstico. Ao propugnar a fuga desse mundo, a superação desse mundo. Então eles seguem mais ou menos isso, ou seja, o politeísmo. Então o processo de purificação se dá pelo afastamento maior do mundo contingente e a aceitação maior dos ensinamentos dos mestres gnósticos. Porque eles são os verdadeiros racionalizadores da vida humana. E aí,
No processo de purificação, você vai sendo iluminado com esses ensinamentos, com as práticas gnósticas, que eles recolhem do sufismo, do hinduísmo, das tradições religiosas, mas sempre sob a égide, sob o comando de mestres gnósticos. E não é assim que acontece também com o processo revolucionário? Ou seja, nós estamos alienados, digamos assim, na linguagem marxista, na linguagem frankfurtiana. Se nós pegamos aí um Georg Lukács, ou se nós pegamos aí um Theodor Adorno ou Max Horkheimer, nós estamos no mundo da ilusão. Nós somos alienados. Alienados pela superestrutura da sociedade. O que é a superestrutura? É a Igreja Católica, com seus dogmas, a Igreja Católica com a sua doutrina, com a construção da civilização ocidental. A família. Isso aliena o homem e impede que ele realmente alcance uma maior realização. Nós somos alienados. Ou seja, nós não somos purificados ainda, nós estamos presos no mundo de Maia, no mundo da ilusão. E, através da nossa aceitação aos gurus revolucionários, aqueles que subjugam a criação e transformam-na à sua imagem e semelhança, nós somos iluminados. E nós alcançamos a perfeição mediante, o nosso esvaziamento da realidade. Nosso esvaziamento da religião, nosso esvaziamento do mundo contingente. Sendo mais minimalistas, a corrente minimalista vem com uma força gigantesca. E nesse episódio já quero tratar a respeito disso. Utilizando um exemplo ainda, um outro exemplo, por exemplo, vamos pegar aqui a arquitetura. Se no mundo medieval nós temos essa pujança da arquitetura, a arquitetura gótica, as formas, a iluminação, uma ponte racional com o belo, o bom, o belo, o verdadeiro, ou seja, os transcendentais mediante a arquitetura, aquele simbolismo grande das catedrais, ou seja, partindo do mundo físico, do mundo corpóreo, e tendo essa verticalidade da realidade nas grandes catedrais, e você olhava para cima, você viu o esplendor da graça, o esplendor do cristianismo dentro de uma catedral, as formas, a proporcionalidade, as cores, dando realmente aquela vazão ao mundo natural, que não é mal em si. A própria arquitetura cristã mostra isso, através desse simbolismo de que, ou se nós pegamos São Francisco de Assis, em seus Cânticos das Criaturas, São Francisco de Assis, que foi um grande combatente da heresia cátara, em que São Francisco de Assis dava louvor à criação de Deus, à criação, ao mundo natural, à natureza, e toda a sua gradação e seus graus de perfeição. Não a natureza como univocidade, como acreditam os panteístas, em que Deus é a natureza é Deus. Não, que a natureza tem uma gradação, tem graus de perfeição, como estão nas vias de Santo Tomás. Não, Se nós pegarmos a arquitetura cristã, ela mostra isso, essa gradação, esses graus de perfeição. Mas reparem na arquitetura pós-moderna. Reparem. A arquitetura pós-moderna é esse treco horrível, em que você não tem cor, você não tem proporcionalidade, você não tem inteligibilidade. Você tem apenas, formatos retangulares, com nenhuma cor. Uma arquitetura terrível, horrível, como a de Oscar Niemeyer, por exemplo. Mas que tem um fundamento místico muito grande. Significa o esvaziamento com o mundo físico. Se vocês pesquisarem, vocês verão que a arquitetura pós-moderna ela tem uma influência cabalística muito grande, ou seja, esse conceito do esvaziamento do ser, esse esvaziamento da realidade. Porque cada vez que você tem essa menor influência, menor proximidade com as formas substanciais, com o mundo material, mais você representa a visão gnóstica de que você está se libertando dessa ilusão. De que você não precisa das formas, da matéria. Que o que interessa é aquilo que está dentro de você.
né? O subjetivismo. E o subjetivismo das formas na arquitetura, por exemplo, que é um exemplo muito melhor da gente visualizar. Você vê nessa relação desses prédios, né, hoje em dia, sem formas, esses grandes arranha-céus, não é? Esses prédios gigantes, essas casas modernas aí que não tem forma nenhuma. Essa arquitetura pós-moderna minimalista, tudo isso tem uma carga gnóstica grande. Uma influência minimalista muito grande. E é evidente que as pessoas não se ligam nisso. Vejam quantas pessoas ditas cristãs conservadoras louvam esse tipo de arquitetura, esse tipo de coisa. Por não saberem. É isso que eu estou dizendo. A revolução transhumanista, a revolução gnóstica, ela está tão presente nas nossas vidas que nós não nos damos conta disso. Nós achamos tudo normal. Ah, Daniel, mas qual o problema dessa arquitetura? É só apenas uma arquitetura. É só apenas uma casa minimalista que não tem muitas formas, não tem muita pintura. Ele é muito útil, né? O utilitarismo bate nas nossas portas aí. Vamos aqui demolir uma igreja histórica para construir um estacionamento no lugar. Vamos demolir casas históricas, vamos demolir monumentos históricos para construir estacionamentos. Quer dizer, a lógica de mercado, a lógica liberal. Essa lógica liberal vem carregada desse conceito do esvaziamento. Há um misticismo por trás disso. Há um misticismo grande por trás disso. E as pessoas não sabem. Até agora eu posso ter dado um instalo em você e falar, opa, mas peraí, eu já reparei mesmo. Você pode até pensar aí, eu já reparei mesmo, cara, que muito estranho essa arquitetura pós-moderna, sem forma, sem cor, sem vida. E esses caras falando pra gente fugir da realidade, superar a realidade, que ali está a prisão, que nós devemos ter cada vez menos contato com o mundo físico. Peraí, as coisas estão se encaixando, né? Pra você que já entendeu, peraí, as coisas estão se encaixando. Então quer dizer que essa arquitetura pós-moderna, muitos artistas que vêm falando assim, não, você que tem que dar o sentido à arte. O cara chega num quadro branco, fala, não, aqui está a arte. Você fala, mas cadê? Cadê as formas? Cadê a proporcionalidade? Cadê as cores? Cadê a inteligibilidade? Cadê a ponte racional que eu tenho entre a arte com a beleza, a ordem? Não tem. Porque não há beleza, não há ordem. Só há a busca pelo nada, pelo Ein Sof. Por isso que cada vez você vê mais tecnologias futuristas que tem aqueles trejeitos, aquelas formas estranhas, né, muito extravagantes, mas que na verdade não tem inteligibilidade, não tem proporcionalidade, ou seja, não tem nenhuma categoria da beleza. Você só tem utilidade e você tem uma simbólica por trás daquilo. Você tem uma simbólica do seguinte, olha como nós estamos superando a fraqueza humana. Olha como esses robôs, como essa nova tecnologia, como isso está superando a fraqueza humana. Como cada vez mais nós precisamos menos da mão de obra humana e mais da robotização. Reparem. Então quer dizer, o processo de purificação a essas pessoas que abraçaram a pós-modernidade, mesmo inconscientemente, para uma simbólica gnóstica, elas estão se purificando desse mundo. E vejam que muitos jovens, como disse no vídeo anterior, estão assim preparados para esse novo mundo. Jovens sem nenhuma espiritualidade real, sem nenhum sentido, porque não há sentido. Vejam as temáticas, por exemplo, se nós pegamos no cinema, nas artes hoje em dia, nas festas dos jovens, por exemplo, nas raves, né, nas grandes raves, onde estão lotados de jovens, universitários. Reparem, por exemplo, nos temas das raves. Vocês já tiveram essa curiosidade? Todos os temas das raves, né, dessas músicas eletrônicas, etc., todas as temáticas são panteístas. Festas com o nome de Maia, etc., a deusa Gaia, né, o panteísmo, os louvores, né, a libertação desse mundo. As danças muito relacionadas ao esoterismo hindu.
né, ao misticismo hindu. Porque quem conhece o misticismo hindu sabe que um dos exercícios são aquelas danças estranhas com gritarias, etc., que são muito parecidas com as danças que fazem esses jovens dessas raves. Tudo isso não é por acaso, gente. Tudo isso não é por acaso. Tudo isso não é por acaso. O esvaziamento dos sentidos dos termos, dos conceitos objetivos, ou seja, o desconstrucionismo francês, a psicologia, né, de Freud, por exemplo, a psicanálise de Freud. A psicanálise de Freud é uma psicanálise que ele tirou realmente da mística judaica, da mística cabalística, da mística gnóstica. É lógico que é uma corrupção do judaísmo, evidentemente que é. O judeu não é a mesma coisa que um cabalista gnóstico. Há uma distinção. Há uma distinção daquele que segue a lei mosaica com aquele que segue a cabala. E principalmente as outras corrupções da cabala, que são diversas. Remodelações, gambiarras que fazem com a cabala. A psicanálise de Freud é uma delas. Então veja, ele vem para substituir os sacramentos, como por exemplo a psicanálise veio para substituir a confissão católica. O novo racionalizador é o mestre psiquiátrico, o mestre psicólogo, substituindo o sacerdote. Ele é o novo sacerdote. Ele é o que vai te levar ao esvaziamento do eu. E esse esvaziamento do eu vem resultando num autoconhecimento cada vez maior, é o que eles falam. Onde você é iluminado por esse conhecimento. Onde você é iluminado por esses mestres. E a elite global vem dizendo o seguinte: se purifique desse mundo, seja iluminado com os nossos conhecimentos, seja iluminado com as nossas agendas e seja perfeito nesse mundo. Seja perfeito mediante as nossas agendas, a aceitação das nossas agendas. Que as pessoas erroneamente chamam de progressismo, mas que na verdade é paganismo. Paganismo New Age, paganismo teosófico, paganismo dos diálogos interreligiosos financiados pelos grandes conglomerados. Não há nada que fuja disso dentro da revolução. Então é preciso, pessoal, é preciso sim, aos poucos, se aprofundar cada vez mais nesse misticismo para você entender aquelas influências da sua vida e da vida do próximo, aqueles que estão mais próximos a você. E é difícil, porque a simbólica gnóstica ela é muito abrangente, você pode passar a vida inteira nela. A vida inteira estudando ela e você não vai esgotar o assunto, é impossível. Numa vida você não esgota esse assunto. Mas é preciso entender as bases e entender como é que funcionam as coisas. Vejo que muitas pessoas, por isso que eu repito aqui, muitos que se dizem conservadores, cristãos, de direita, whatever, o que vocês quiserem chamar aí. Muitos deles defendem e vivem essa vida mística, mesmo sem saber. Muitos. Inclusive, muitos de vocês que podem estar ouvindo já podem reconhecer em si mesmo que caíram em muitos engodos desses gnósticos através da cultura. Isso se dá através da música, se dá através das artes, do cinema, da arquitetura, da linguagem. Assim, é um mundo inteiro de manipulação, que também quero tratar aqui, né, no próximo episódio, que será mais a respeito do transhumanismo em si, né, do darwinismo social e das técnicas de manipulação. Então vejam que há uma profundidade muito maior do que é tratado. E que esses mestres gnósticos, através da cultura, através dos debates acadêmicos, eles trouxeram à baila, trouxeram à luz esses conceitos. Trouxeram à luz a forma de manipulação.
Vejam que hoje em dia nós estamos respirando esoterismo oriental em quase todos os lugares. Em quase todos os lugares. Reparem como o esoterismo oriental, o hinduísmo, o budismo estão assim em todos os lugares. No episódio passado eu falei, por exemplo, nesse misticismo das academias, do mundo fitness, etc. Mas é verdade, cara. Do mundo zen. Todo esse simbolismo que vem travestido de autoconhecimento, que a priori não tem maldade nenhuma, isso vai te levar para um mundo cada vez mais falso. A de que as religiões são todas iguais, que Deus é um só, que interessa o que eu tenho dentro de mim, o que interessa é ser uma boa pessoa, um bom cidadão, ou seja, apenas o aspecto exteriorizante. E isso nós estamos o quê? Virando as costas para a graça. Nós estamos virando as costas para os sacramentos, nós estamos virando as costas para a Eucaristia, para a transubstanciação. Porque nós não somos análogos ao ser de Deus. Nós não temos como apreendê-lo por analogia mais. É um mundo puramente equívoco. Está tudo interligado, como expliquei anteriormente. Então quer dizer, o universo como pura ilusão e todos esses esforços transhumanistas, esses esforços panteístas, na verdade eles nos levam para um único lugar, o engodo da gnose, o engodo do esvaziamento completo do ser. E isso leva as pessoas à perdição. Porque se você não tem mais a substancialidade do mundo físico, a ordem do mundo físico a uma ordem transcendente real, não tem mais razão de ser nenhum sacramento. O sacramento do matrimônio, por exemplo. O sacramento do matrimônio passa a ser apenas um contrato. Apenas um aspecto jurídico. Apenas um utilitarismo, não mais um sacramento realmente substancial ligado ao amor de Deus. Não. Esqueçam isso. É apenas um contrato civil. É apenas uma necessidade, isso já é também uma linguagem gnóstica. Uma necessidade de sobrevivência. Mas algo que no processo de purificação e iluminação você vai deixando de lado. Ou seja, já era o sacramento do matrimônio. Vocês estão entendendo o problema monumental que é essa doutrina do esvaziamento, essa doutrina da purificação, da iluminação e da perfeição? Nos termos gnósticos e aliando-os aos termos revolucionários? Aí está o fundamento, galera, do que pensam esses revolucionários. Eles querem destruir o casamento, eles querem destruir a família, eles querem destruir a ordem, eles querem destruir isso, eles querem destruir aquilo. Sim, isso tudo é verdade. Mas não adianta você bradar isso aos quatro cantos e não saber o que está te influenciando, meu caro. E eu não tenho a menor dúvida de que muitos que estão assistindo aqui já defenderam muitas agendas gnósticas ou influências gnósticas sem saber. Por mais que todos aqui estejam muito bem intencionados no sentido de não querer participar da revolução. Por isso estão assistindo meus vídeos, por exemplo. Não querem participar, querem saber mais. Vejam que não estou ofendendo ninguém, estou apenas falando o seguinte. Reconheçam essas influências em vocês e saibam trabalhar com elas. Não é exagero nenhum você apontar, não é radicalismo nenhum você apontar que na pós-modernidade, por exemplo, há uma arquitetura gnóstica. Mas vão dizer que eu sou maluco. E daí? E daí? É mesmo? Vão dizer que estou negando a ciência quando estou criticando a psicanálise freudiana. Por quê? Negando a ciência. Então você já está trabalhando conforme aquilo que o inimigo quer que você trabalhe. Você só está aceitando a linguagem, a nova língua, os termos em que você é colocado e pronto. Ou seja, aqueles caras fazem o que quiser com sua mente, fazem o que quiser com você. Porque você já está sendo inibido, você já está sendo limitado
ao inimigo? Ele fala aquilo que quer, ele te classifica como quer, como por exemplo fazem os esquerdistas, né? Ah, você é fascista. Ou como fazem os direitistas assanhadinhos, ah, você é comunista. Ou seja, fica esse maniqueísmo infernal e ninguém consegue falar a verdade. Porque estão presos nisso. Isso sim é uma prisão. Mas quando você defende com veemência a tua fé, defende com veemência a racionalidade, o realismo filosófico, você é tido como uma pessoa alienada, presa no mundo físico. Ah, não, você está preso aos dogmas, a esse tempo obscurantista, a religião. Ah, não, a igreja católica, não, isso não. Você precisa alcançar a autoespiritualidade sem as amarras da religião. Ou seja, sem as amarras da natureza, do tempo, do espaço, sem as amarras históricas. Você precisa transcender isso. Isso é linguagem gnóstica. Você precisa conhecer essa espiritualidade. Não vejam os mestres hindus. Vejam os mestres sufis. Como eles são sábios. Como eles são iluminados. Como eles são divindades. Ou seja, não, nós não podemos ter confiança em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos ter confiança na revelação. Nós não podemos praticar os sacramentos. Nós não podemos participar do sacrifício de Jesus Cristo, da paixão, morte e ressurreição. Não. Isso é misticismo, é obscurantismo. Agora, os mestres hindus, os mestres sufis são maravilhosos. E isso está na sua vida, meu caro. Todo santo dia. Todo santo dia. Isso é transhumanismo. A superação humana para a busca da perfeição nesta terra. E aí está o fundamento espiritual do transhumanismo. Esse é o fundamento espiritual. Muito condizente. E a grande arma desses caras é a juventude. A juventude transgressora, né? A juventude que quer se libertar dos dogmas, do obscurantismo. E eles criam dogmas. Eles mesmos criam um inferno na realidade. Porque quanto mais tolerantes esses caras dizem ser, mais intolerantes eles são contra aqueles que eles querem eliminar. Porque, como eu disse, o demiurgo para esses jovens, para essas pessoas que estão enfiadas na revolução, é a Igreja Católica, é a Igreja de Cristo, é a Igreja militante. Porque eles negam todos os dogmas, eles negam a doutrina católica, eles negam o cristianismo, eles negam o realismo filosófico que construiu toda a nossa civilização. Eles negam tudo isso. Eles chamam tudo isso de conhecimentos metafísicos, subjetivistas, etc, etc, que alienam as pessoas nesse mundo, mas que na verdade a verdadeira libertação se dá por todas as correntes heterodoxas, unidas numa única espiritualidade humanista. Então é isso. É isso, gente. Tudo bem? Então entendam que esses três conceitos e como eles encaram o universo como ilusão, na verdade um engodo em que todos nós estamos enfiados. Todos nós estamos. E meu objetivo com esse episódio, com o episódio passado, é mostrar que, de maneira sucinta, que muitas dessas coisas você já acabou defendendo. Principalmente naqueles momentos da vida em que nós somos chamados à aprovação. E quando nós somos chamados à aprovação, né, desta vida, do sofrimento que com certeza existe, é real, há o sofrimento. Quando nós somos chamados a carregar as nossas cruzes, né, na via dolorosa, assim como o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, são nesses momentos de desespero da experiência real que nós temos, são nesses momentos em que nós temos de abraçar a verdade.
Nós temos de abraçar o nosso Senhor Jesus Cristo, abraçar as nossas cruzes, acertar as nossas cruzes e segui-lo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nada ensinou em segredo. E ele deixou bem claro no Evangelho de São Mateus que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a sua igreja. Mas nós perdemos esse sentido. Nós perdemos aquilo que está em Efésios. Uma só fé, um único batismo, né? Uma única fé, um único batismo. Nós perdemos essa unidade. Tudo agora são heterodoxias, são confusões, que é praxis do demônio. E nós estamos aceitando todas as armas do demônio. Todas. Que vêm travestidas dessa maravilha, dessa libertação. E são nos momentos da experiência efetiva da nossa vida que nós estamos agindo realmente como os revolucionários armaram para nós. Porque nós não temos o verdadeiro tamanho da revolução, a dimensão da revolução. Nós pensamos apenas algumas categorias da revolução, aprendemos que é uma mudança abrupta da sociedade, assim vai, etc, etc. Mas o fundamento dessa mudança, de onde vem essa mudança? É só uma mudança abrupta da realidade, mediante a concentração de poder? Mas o que está na profundidade disso? Então se eu não quero uma mudança abrupta da sociedade mediante uma concentração de poder, logo eu não sou revolucionário, beleza, estou tranquilo, né? Não é bem assim. Eu acredito que você que está assistindo não quer uma mudança abrupta na realidade. Mas e as outras influências? Você as tem ou você não as tem? Você já trabalhou esse sentido? Você já reconheceu ou não reconheceu? Eu aposto que você está falando contra a ditadura das Big Techs, contra o totalitarismo das Big Techs. Eu sei que você está. Eu sei que você está falando contra, o globalismo, contra a nova ordem mundial, eu sei disso. Mas e as influências pessoais, reais e concretas da sua vida? Que é o que realmente importa. É onde realmente o inimigo atua, no campo do concreto, no campo da realidade. E é aí que você tem que refletir. Diante dessa forma que expliquei aqui, dessas armadilhas, desses conceitos e da gigantesca influência que nós temos hoje do Deus Bios, do Deus Saúde, do Deus Dinheiro, e do Deus Paixão, Eros, Bios e Mamon. Você já se deu conta do quanto você está enfiado em hedonismo? Em que no seu íntimo você não consegue segurar os seus desejos e paixões mais baixas? Que você virou as costas para os sacramentos, para o perdão de Deus? Não é loucura pensar na gigantesca influência gnóstica da pós-modernidade. É um sinal de sanidade. Assim como reconhecer: olha, eu sou um degenerado, olha, eu sou um miserável, olha, eu fui manipulado, eu fui feito de trouxa. Isso já é uma grande virtude. Ou você está passando pelo processo de purificação, iluminação e uma busca utópica da perfeição sem saber? Essa é a reflexão que eu deixo nesse episódio para todos vocês, tudo bem? Então, mais uma vez, agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado desse episódio. Por favor, peço que ajudem doando para o canal, no QR Code ao lado, que inscrevam-se e sigam-me nas minhas redes sociais. Muito obrigado, até o próximo vídeo.